Vamos dar mais uma olhadinha aqui em algumas perguntas do irmão Gustavo Pacheco. Muito obrigado por fazer mais perguntas aqui, beleza, meu irmão? Vou arrumar um tempinho agora, eu vou só responder rapidinho aqui e cuidar, tá? Vamos lá então. Ele pergunta no vídeo Presbiterianos e Reformados, e depois eu acho que no vídeo depois ele complementa mais, né? Fala qual a sua opinião sobre dízimos, é para os dias atuais ou foi substituído por ofertas do período da graça, como assim o sábado, né? Nós reformados não entendemos que há essa separação não, viu? Para nós não existe negócio de tempo da lei e tempo da graça não, tá? Isso aí é o pensamento dos dispensacionalistas, não é o nosso pensamento. Para nós não tem essa forma diferente nesse sentido, porque a salvação sempre foi do mesmo jeito, no meio da fé, tá? Abraão foi justificado pela fé, Gênesis 15, verso 6, tá certo? Antes da entrega da lei, então não tem esse negócio de tempo da lei e tempo da graça não. Mas vamos lá. Ele fala aqui no vídeo um sermão do pastor Lúcio, né? Ele bota aqui: bom dia, qual a sua opinião sobre dízimos no caso, e guarda dos sábados? Ele vai falar aqui, como por exemplo, o sacrifício de Jesus, eles não fazem mais parte da nova aliança. Obrigado, é uma dúvida que tenho. Há igrejas que substituem o sábado por domingo e dízimo por oferta. Então vamos por parte, né? Primeira questão dos dízimos. Nós sabemos muito bem que os dízimos eles eram parte integral, não é, do culto na antiga aliança. Então era uma ordem, não é, uma ordenança da própria lei para o culto nesse sentido. Uma vez que a antiga aliança passou e, portanto, aquilo que era de cerimonial encontrou seu fim na obra de Cristo, não temos necessidade de repetir, certo? Alguém poderia então pensar bem assim: então por que estamos dizimando ainda? Geralmente quem pergunta, quem questiona esse tipo de coisa, quem está reclamando, no caso o irmão está perguntando batilhadura, mas tem pessoas que reclamam sobre isso e até criticam as comunidades de hoje porque tem essa prática do dízimo ainda. Estão fazendo isso por avareza, né? Porque se você for pegar, por exemplo, o princípio da oferta, não é dízimo, não é oferta, você vai perceber o seguinte, que pela lógica da oferta no Novo Testamento, a pessoa deve ser muito mais generosa, não é, do que a limitação de 10%, por exemplo. Entende? É claro que o contexto lá era outro. Lá não estamos falando de dinheiro como nós temos hoje. Trabalhamos, temos um salário e damos 10% do salário. Lá o contexto era outro. O contexto de agricultura, então tinha a ver com o fruto do campo, os animais que eles tinham. É um outro contexto. Mesmo assim, o princípio é o mesmo. Então a ideia realmente é você pegar essa 10ª parte e ofertar nesse sentido, não é? Justamente por sua consciência de responsabilidade. Não é que a parte, digamos assim, eu posso dizer que isso faz parte no sentido de que a pessoa só está adorando a Deus se fizer isso. Não. Ao mesmo tempo, se a pessoa não fizer, vai demonstrar sua falta de amor. Porque a ideia, desde a antiga aliança até aqui também, não é que realmente, uma vez que a vida do povo de Deus tem como centro a adoração, não é? O povo é responsável pela manutenção disso, não é? Como é que se faz isso? Não é num passe de mágica, é justamente ofertando, não é, dizimando nesse sentido. Então, hoje, se a pessoa vai falar, por exemplo, eu não gosto do termo dízimo, isso aí pouco me importa, eu realmente não me preocupo com isso não. O importante é que os membros tenham consciência de que eles são responsáveis e são participantes. Não é o pastor fazendo só, mas todos juntos cooperando também financeiramente, certo? Então, nesse sentido, eu não vejo problema para a aplicação do dízimo, não é? De se falar, né? A pessoa usa o termo dízimo, mas o objetivo realmente na verdade, a consciência de cada membro da igreja de que ele é responsável também pelo crescimento da obra. Ele é meio, não é, para alcançar esse fim, não é? Então ele está participando disso, entende? Então é questão de consciência cristã, de responsabilidade também. Por isso devemos trabalhar, sermos dirigentes para cuidar da família, cuidar da comunidade. Isso tem que acontecer, isso é importante, certo? Temos que participar mesmo. Questão de sábado para domingo, então, para nós reformados, e essa tem sido a interpretação cristã desde o início, salvo aí alguns grupos que são sabatistas, como os adventistas do sétimo dia, ou os judeus ainda, né? Mas para a cristandade, desde o começo mesmo, a prática foi de guardar o domingo, por N motivos, né? Primeiro porque o sábado, literal, digamos assim, ele tinha um aspecto cerimonial. Esse aspecto cerimonial, ele encontrou seu fim em Cristo. Então, nesse sentido, meio que perdeu-se a necessidade de guardar aquele dia de sábado. Ao mesmo tempo, o 4º mandamento, não é, ele está em vigência. A lei de Deus está em vigência. Então, os 10 mandamentos estão para hoje também. E por isso, o 4º mandamento tem que ser obedecido. Então, pode haver um debate sobre como, mas o ponto é, um dia tem que ser guardado, dedicado, não é,
como santo repouso ao Senhor. Isso é uma bênção para nós. E nós fazemos isso desde o começo, não é, no domingo. Então, o domingo, na verdade, para nós, é o nosso Shabat cristão. A ideia é essa, entendeu? É claro que o irmão vai achar muitas discordâncias sobre isso, né? Realmente, quem defende o sábado literal vai discordar disso veementemente. Mas nós temos razão para isso. Eu vou recomendar aqui, eu vou deixar até o link para o irmão, né? Uma playlist que eu tenho aqui no canal, que é a playlist do Santo Repouso. Então eu faço alguns estudos e pregações sobre esse assunto de guardar o domingo. Para o irmão entender o porquê que nós fazemos isso. E vai anexado também outros links de conteúdos assim importantes também, beleza? Mas basicamente é isso, tá bom? Espero ter ajudado aí. Deus abençoe. Qualquer dúvida, continue perguntando, viu? Valeu!